Então, oi pessoal, tudo bonito com vocês? Hoje a gente vai falar de um dos melhores livros de história que eu já li. E assim, foi o único livro de história que eu li, mas de verdade, gente, ele é muito bom. Principalmente porque ele cabe em todas as redações do Enem. Porque ele simplesmente vai mostrar que todos os problemas que a gente tem no Brasil hoje foi Portugal que causou. E não era nem a má gestão, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Muitas vezes o foco deles era realmente criar um problema porque ia solucionar alguma coisa que eles não queriam que acontecesse. Como, por exemplo, eles proibiram livros e o acesso à educação para não ter revolução. Ou seja, hoje a gente tem a falta de educação para todos e isso começou desde o Brasil colônia. E ler sobre isso é muito complicado, porque você sente cada vez mais que o Brasil tinha um futuro gigante de ser uma grande potência e Portugal tirou isso da gente. Segundo motivo que eu gostei muito dele é que ele deixou a linha temporal de acontecimentos muito mais clara. Geralmente quando a gente aprende coisas na escola, eu não sei se pra vocês também é assim, mas pra mim fica muito confuso, tipo assim, como cada personalidade surgiu na história, como por exemplo Napoleão. Napoleão surgiu em meados da Revolução Francesa. Mas assim, o que estava acontecendo antes, o que aconteceu depois, fica um pouco complicado pra mim. E com esse livro eu achei que ficou muito mais fácil. O terceiro motivo, gente, que eu gostei muito desse livro foi que a escrita dele é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Tem até algumas partes de documentos aqui, só que mesmo a transcrição desses documentos é fácil de ler, você consegue entender. Então ai, gente, de verdade, é uma delícia. E o livro que a gente tá falando, gente, é 1808, do escritor Laurentino Gomes. E eu peguei ele na minha biblioteca, na biblioteca da minha escola, no caso, e antiga escola, que eu terminei o ensino médio esse ano. Gente, de verdade, foi uma recomendação de uma professora minha. E esse livro, gente, simplesmente incrível, incrível, de verdade. Se você gosta de história, leia. E se você não gosta, meu Deus, eu nem consigo imaginar uma pessoa dessa, mas enfim. É de verdade, gente, é muito incrível. E tem várias marcações aqui. E eu nem sei como eu vou fazer pra entregar esse livro, porque de verdade, eu me apeguei muito a ele. Eu só não me apeguei mais porque a edição dele, gente, é de 2009. E assim, tem 3 papéis aqui de empréstimo, né? Todos cheios de nomes. Então, assim, foi a vez que eu mais senti confiança no Brasil, né, quando eu vi o tanto de gente que pegou esse livro. Só que o cheiro que esse livro tem, gente, é surreal. E agora eu tô com dó de entregar, porque ele tá com todas as marcações. Enfim, eu vou devolver esse livro e com certeza eu vou comprar ele e remarcar ele todo de novo, porque de verdade, ele é muito incrível. Agora, gente, eu vou ler algumas dessas marcações, porque de verdade é muito incrível e não é como se fosse um spoiler. Porque o que aconteceu aqui, gente, aconteceu há mais de 200 anos atrás. E praticamente, todas as coisas aqui eu já sabia, mas conseguir colocar elas numa linha temporal, pra mim, fez com que eu entendesse elas muito melhor. E uma das partes que eu mais... Gente, uma das partes que eu mais gostei, que é tipo assim, a típica história de quem não sabe o seu passado tá fadado a repetir. Que é, por exemplo, a gente tem muita ideia de que a Europa é um país, é um continente, né, muito bom, muito evoluído e que não sei o quê. Mas Portugal é um dos piores países da Europa, principalmente por causa do seu passado. E a explicação para a decadência era política e religiosa. Por 3 séculos, a igreja havia mantido submissos o povo, seus nobres e reis. Por escrúpulos religiosos, a ciência e a medicina eram atrasadas ou praticamente desconhecidas. Dom José, herdeiro ao trono e irmão mais velho do príncipe regente Dom João, havia morrido de varíola, porque sua mãe, Dom Maria I, tinha proibido os médicos de lhe vacinarem. Motivo? Religioso. A rainha achava que a decisão entre a vida e a morte
estava nas mãos de Deus e não cabia à ciência interferir nesse processo. Sei lá, isso te parece, te relembra alguma coisa? E, gente, tem muitas partes que a gente olha o passado e fala assim, por isso que a gente é desse jeito. Mas também tem outras que não tem nada a ver com o presente que a gente vive hoje. Como, por exemplo, como em toda a colônia, não havia no Rio de Janeiro médicos formados em universidades. Uma forma rudimentar de medicina era praticada pelos barbeiros. Gente, quando eu fui ler isso, eu li 5 vezes pra ver se eu tava realmente lendo o que eu tava lendo. Thomas, tenente da Marinha Britânica, que acompanhou Dom João ao Brasil, ficou intrigado com o número de barbearias e os fins dos quais se destinavam. As barbearias são aqui bastante singulares. O símbolo dessas lojas é uma bacia, e o profissional que ali trabalha acumula 3 profissões: dentista, cirurgião e barbeiro. Ó que delícia, gente! Você vai arrancar um dente e vai cortar o cabelo, tudo no mesmo lugar, né? É bom que não precisa esse negócio de se deslocar, né? E esse negócio dos médicos era uma coisa bem grave, né, na colônia. Tanto que foi uma das primeiras coisas que Dom João fez quando ele chegou na colônia foi a uma universidade de medicina. E última coisa, pra esse vídeo não ficar gigantesco, é que é o seguinte, eu gostei muito de um personagem que eu nunca pensei que eu ia gostar, que é o Dom João. A gente pensa todo rei forte, viril, e eu vou ler uma das descrições que tem no capítulo que é só pro Dom João, que é o seguinte: era querido, mas também carinhosamente e tolerantemente desprezado por sua fraqueza e sua covardia. Sua opinião ninguém se preocupava, e isso levava a esconder seus sentimentos, bem como a procura de vencer adiando as soluções, lançando seus conselheiros um contra os outros, o ministro em oposição a seus colegas. Lograva realizar seus intuitos pela força tremenda da apatia e do adiamento, triunfava no cansaço de seus adversários. Era apagado e sem voz ativa. Gente, imagina você ser um rei, e você não ter voz ativa. Imagina se ele fosse um súdito, gente. Meu Deus do céu, esse homem... Nossa, que se ele fosse pobre, nossa, meu Deus, ele ia sofrer ainda mais. E tem descrições aqui, gente, que outras que era... Ele tinha medo de trovões, não gostava de tomar banho e nem tirava as roupas. E quando as roupas estavam rasgadas, porque ele nunca tirava e sempre estava usando as mesmas, os seus empregados tinham que ir lá e costurar durante a noite. Pra ser um rei, gente, o Dom João. E ele sempre andava com uma marmita de frango frito. E aí ele sempre tava gorduroso, porque ele sempre tava comendo frango frito. Enfim, né, gente? É umas coisas assim muito doidas. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram lá. 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma... Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma coroa corrupta enganaram... Como rainha